Paz do Senhor, família do canal Arrependimento para Hoje, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, curta, comente, compartilhe, envie a palavra de Deus, envie uma oração do nosso canal ou qualquer outro vídeo de uma palavra de qualquer outro ministro para uma pessoa que precisa. Bom, tendo dito isso, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura bíblica diária. Nós vamos ler a Bíblia inteira e vamos, em primeiro lugar, ao Senhor em oração. Soberano Deus e eterno Pai, é na tua santa presença que entramos no nome santo de Jesus. Em primeiro lugar, Senhor, nos humilhamos perante o Senhor, pois nós somos pecadores e conhecemos as nossas faltas. Elas são bem conhecidas diante do Senhor e nós te pedimos perdão por elas. Não somos dignos de estar diante do Senhor e nem diante da sua palavra, mas te pedimos humildemente que em nome de Jesus o Senhor nos perdoe e nos conceda a graça de poder entender a tua palavra à medida que vamos lendo. No nome santo de Jesus nos concede esta ajuda, pelo teu Santo Espírito. Amém. Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas estas tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. E levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu aos assistentes e assentou-se. Todos nas sinagogas tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? E então Jesus disse: Sem dúvidas vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga ouviram estas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado.
e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque as suas palavras eram com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que quer que conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, ó Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus e eles os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia quem ele era, o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes que vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um só, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que estava então deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, dizia: Hoje vimos coisas extraordinárias. E depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocá-la sobre uma roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Lucas, capítulo 6. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito ao sábado? Jesus tomou a palavra e disse: Você nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da propiciação, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo.
e toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Aos que lhe bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e aos que lhe tirar a capa, deixe que ele leve também a túnica. Dê a todos os que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhe contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanha uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou,
E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa.